Tudo bem aí? Me ouvindo? Sim. Ok, Sim, pratinho. vamos. Deixa eu autorizar aqui o pessoal. Vamos voltar aqui então. Compartilhar a tela. Ok. Então, quando nós falamos sobre Roma, nós estamos falando sobre o povo que aprisionou Cristo, ok? E Roma, ela se opôs a Cristo, ela se opôs aos cristãos, se opôs aos judeus, na verdade, né? E aí, Roma tinha uma forma diferente de dominar um povo. Como que Roma dominava um povo naquela época? Nós vemos, por exemplo, os assírios, eles chegavam em um território e eles exterminavam o povo inteiro. Eles acabavam com o povo. Nós vemos os babilônicos faziam um pouco disso também. Mas Roma, eles não mudavam. Por exemplo, os babilônicos, uma coisa que a gente vê muito claro em Daniel, é que a Babilônia muda o nome, né, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham outros nomes. Depois, o próprio Nabucodonosor vai obrigar todos que eles se prostrem aos seus deuses, né? Então, durante aquela época, os povos, quando conquistavam um outro povo, eles tinham o costume de empurrar a goela abaixo os seus deuses, ok? Roma vai crescer tanto porque ela não tinha esse sistema de empurrar a goela abaixo os seus deuses. O crescimento de Roma, ele vem de uma estratégia muito boa, que era, na verdade, aceitar com que cada povo tivesse a sua cultura, com que cada povo tivesse os seus deuses e ir se infiltrando devagar, ok? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro de como Roma fazia isso. Dentro do governo de Roma, na época de Cristo, os judeus poderiam continuar sendo judeus. Nós vemos isso na Bíblia, que existia, eles eram pertencentes, os judeus eram pertencentes a Roma, Roma dominava sobre os judeus, mas todos os seus costumes, todos os costumes judaicos, a tradição judaica, a religião judaica, tinha autorização para continuar sendo exercida. Então, Roma não obrigava que os seus deuses fossem adorados. Mas Roma obrigava com que César, ou o imperador que fosse aclamado entre o povo, ok? E aí nós vemos surgindo assim, com esse pensamento e com essa ideia, né, de infiltração cultural, nós vemos, por exemplo, os fariseus. O que eram os fariseus e o que eram os saduceus? Eles eram homens da lei, judeus, né, filhos de Abraão, homens da lei, estudiosos da lei, religiosíssimos, mas que lá na frente, quando Jesus vai ser crucificado, a gente vê um certo tipo de relacionamento entre os fariseus, entre as autoridades religiosas judaicas, com Roma. Então, essa era a forma com que Roma dominava os povos. Ela conquistava a cultura, conquistava o território e trazia líderes religiosos para perto deles, para que aos poucos o seu governo fosse estabelecido. Ok? Então, o domínio de Roma era um domínio nada passivo, mas bem silencioso. Ok? Quando rebeldes se levantavam nessa época, na época do domínio de Roma, e esses rebeldes eles traziam a ideia, né, de destruir Roma ou de ferir o imperador, enfim, o que fosse, aí sim esses rebeldes eles eram combatidos com violência. Mas dificilmente esses rebeldes representavam uma religião. Normalmente eles representavam mesmo uma resistência ou uma oposição contra o governo, ok? Nós vemos isso em todos
falsos messias que se levantam antes de Jesus? Por que que os judeus esperam até hoje Jesus voltar Jesus nascer, que eles não acreditam, os ortodoxos, né? Eles não acreditam em Jesus, no nosso Jesus, e eles ainda aguardam o Messias. Porque a ideia de Messias dos judeus era pessoas como o período dos Macabeus, por exemplo, Judas Macabeus, que se levantou e derrotou o império inteiro. Então, a ideia de Messias para os judeus era um Messias que iria derrotar o império de Roma. Porque a ideia de Messias é um homem que se levante para ser um libertador do povo judeu, no sentido do império mesmo, de tirar o império de Roma do povo e libertar o seu povo, ok? Então, por isso que Jesus não tem credibilidade no meio dos judeus, porque Jesus não fez isso. Jesus não libertou o povo do governo de Roma, físico, do governo físico de Roma, ok? Ele ainda não fez isso, ele vai fazer isso, mas ele ainda não fez. Então, ok. E aí Roma, quando Cristo morre, nós éramos conhecidos como a seita do caminho. Então, os apóstolos no início, eles não tinham chamado, eles não tinham o nome de cristãos, eles tinham o nome de a seita do caminho ou o povo do livro. Inclusive, o Alcorão, Mohammed vai falar sobre para os muçulmanos procurarem o povo do livro. Então, nós somos chamados em diversas outras culturas, né, para os hindus também, nós somos chamados de povo do livro ou de a seita do caminho. E em Roma, para Roma não era diferente. E aí os cristãos começam a crescer e nós éramos vistos como um povo rebelde, né? Um desses rebeldes. E aí é quando Roma se levanta com violência. E aí Roma é onde vai nascer o Coliseu, é onde vai ter, né, a ideia onde Pedro morre crucificado de cabeça, João, a gente sabe a história de João, Paulo, e aí começa aquela perseguição. Paulo vai falar para os, eu não lembro qual carta Paulo vai falar agora, se é Coríntios ou se é Gálatas, não lembro, mas ele vai falar assim, eu aconselho vocês, aos jovens solteiros, que não casem. Eu aconselho vocês, jovens solteiros, que não casem. Por que que ele fala que não casem? Paulo não era contra casamento. Mas Paulo estava vivendo um período onde, literalmente, os cristãos estavam sendo colocados em um coliseu, onde leões comiam os cristãos a favor de shows públicos. Então, as pessoas assistiam como entretenimento o martírio de cristãos. Então, por isso que Paulo vai falar, não casem, porque se você morrer solteiro, você vai morrer sozinho. Mas se você morrer, se toda a sua família morrer, vai ser muito mais dolorido. Então, Paulo orienta o povo por causa da perseguição, ok? Então, Roma vai se levantar para tentar conter o movimento que estava acontecendo na época de rebeldes, que éramos nós. E aí você vai ver lá em Atos 19 ou 24, mas no livro de Atos você vai ver a primeira vez que nós somos chamados de cristãos, né? E aí é onde nós recebemos esse nome que significa pequenos cristos. E aí o cristianismo começa a crescer. E ele começa a crescer, e mesmo com o sangue derramado, mesmo com o martírio, mesmo com o Coliseu, mesmo com Roma, tentando conter, né, esse levante dos rebeldes, o cristianismo cresce, 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 e aí agora não se tem mais para onde correr. E aí, o que vai acontecer? Um homem chamado Constantino, mais ou menos por volta de 300 depois de Cristo. Então, olha só o tempo que demora para Roma ceder. Ceder, entre muitas aspas. E aí você vai entender por que eu estou contando tudo isso aqui, tá? Constantino vai se converter. E aí, dá uma falsa sensação na gente de que vencemos. Uau! O cristianismo alcançou Roma. O cristianismo chegou no governo. Só que, na verdade, isso foi uma estratégia bíblica, porque Daniel profetizou acerca disso, mas foi uma estratégia satânica de uma contaminação do evangelho.
ok? Porque é quando Constantino se converte que surge a Igreja Católica. Então, Constantino vai levantar autoridades da igreja e agora precisa se fazer uma reforma no Império. Porque, lembra, Roma era pagã, tinha diversos deuses. E agora os cristãos eram monoteístas, só podia ter um Deus. Então, Constantino, ele vai se converter exatamente porque o povo estava crescendo demais. E aí agora, ele vai converter Roma. Ele não vai converter Roma, ele vai mascarar Roma dentro do cristianismo. Como? De diversas formas. Entre essas formas, a ideia dos santos católicos começa a surgir aí. Né? Então, nós temos santos que todo ano, praticamente, ou de 10 em 10 anos, praticamente, é acrescentado mais santos à igreja, de pessoas que vão morrendo, mas a ideia de santos católicos, ela surge é, do de Roma, ok? Então, por exemplo, nós temos, lembra que eu falei, Pólux e Castor, que eram os deuses na Grécia, e eles eram os deuses dos navegantes, eles eram deuses também cavalheiros, eles eram deuses das crianças, enfim, deuses de muita coisa. E aí eles viram Rômulo e Rêmulo na Roma. E aí, Rômulo e Rêmulo têm ainda esse mesmo teor, esse mesmo significado de Pólux e Cássio, porque eles são os mesmos deuses. E aí agora, no catolicismo, vai virar... Ah, detalhe, tanto Pólux e Cássio quanto Rômulo e Rêmulo eram deuses gêmeos. E aí agora, no catolicismo, nós vamos ter Cosme e Damião. Então, é isso que Roma vai fazer. Constantino vai converter as coisas, vai trazer o paganismo para dentro do cristianismo, ok? E aí, por exemplo, uma ideia muito clara. A Páscoa, biblicamente falando, se você olhar lá na sua Bíblia, em Êxodo 12, a Páscoa ela é comemorada no 10º dia do mês de Nissan. Para você saber quando é o mês de Nissan, você precisa olhar o calendário bíblico, que é o calendário judaico. E aí, você vai perceber que no seu calendário, no nosso calendário gregoriano, no mundo normal, a Páscoa muda sempre. Tem vez que é em março, tem vez que é abril. Mas por que que ela muda? Porque é certo mesmo que ela deve mudar, porque o 10º dia do mês de Nissan às vezes cai em abril, às vezes cai em março. Mas o fato dela mudar no nosso calendário não está ligado à origem da Páscoa na Bíblia. Quando nós olhamos para a Páscoa que nós temos no nosso calendário, não é a Páscoa original, não é a Páscoa bíblica. Vou te explicar, eu sei que está um pouco confuso aqui. Roma na verdade, os povos etruscos, mas os povos etruscos eram um dos povos que Roma conquistou, e os deuses etruscos também se misturam com os deuses romanos, e os etruscos tinham uma deusa chamada Ostara. Ostara. E a história de Ostara era que ela era deusa da primavera, e ela salvou um passarinho que estava morrendo, transformando ele em uma lebre. E agora essa lebre, em forma de gratidão, ela botava ovos, porque ela é um passarinho. E ela botava ovos e oferecia para Ostara. Essa é a mitologia de Ostara. Mas quando Ostara era cultuada? Na segunda lua cheia da primavera. Perdão, na primeira lua cheia da primavera. Ok? Então, na primeira lua cheia da primavera, se fazia um culto a Ostara, onde as pessoas pintavam ovos e ofereciam a Ostara como em forma dessa memória, né, dessa mitologia. Ostara entra para dentro do panteão romano. E aí, quando Constantino se converte, entre muitas aspas, ele vai fazer uma coisa, que se chama o Concílio de Nicéia. E a Bíblia já disse sobre esse concílio, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o Concílio de Nicéia foi uma reunião que Constantino fez para acertar algumas datas do cristianismo e acertar algumas coisas de Roma. Ok? E a primeira coisa que Constantino vai fazer no Concílio de Nicéia, em 1317 d.C., é pegar a data da Páscoa, que era 10 de Nissan, a Páscoa judaica, a Páscoa bíblica,
e falar, ok, nós vamos comemorar a Páscoa porque eu sou convertido agora. Mas deixa eu mudar a data dessa Páscoa. A data da Páscoa agora vai ser na primeira lua cheia da primavera. Então, Constantino estabelece essa Páscoa como a primeira lua cheia da primavera. E agora ele mata a Páscoa judaica e ele estabelece a Páscoa cristã como a primeira lua cheia da primavera. Mas essa data da primeira lua cheia da primavera era a data de Ostara. E aí isso vai romper alguns princípios bíblicos, porque quando Deus dá a data da Páscoa para Israel, ele fala assim: esse é um comando perpétuo, um decreto perpétuo. Então, ele diz: decreto perpétuo é decreto, selo, tipo, obrigação, perpétuo para sempre. Então, Deus estabelece um dia específico para algo específico todos os anos. E aí, lembra que eu falei que a Bíblia já tinha dito sobre esse concílio? Porque Daniel, capítulo 7, versículo 25, você vai ver o capítulo 7 inteiro, Daniel falando sobre as bestas que surgem da terra, do mar, enfim. E ele está falando sobre o Apocalipse e o espírito do anticristo. E o versículo 25 vai falar assim: e ele não é Deus, ele, o espírito do anticristo, as bestas. E ele cuidará de mudar os tempos do povo santo. Então, o concílio de Nicéia é quando inicia essa profecia de Daniel. Porque Constantino pega a festa que Deus, não é judaica, a festa bíblica, a festa que Deus deu para o povo, e muda a data dela, comemorando Ostara. Ok? Então, isso é o que Roma vai fazer. Roma vai pegar os seus deuses, Roma vai pegar as suas festas, Roma vai pegar as suas comemorações e colocar um nome cristão por trás disso. E colocar um nome cristão, mas é tão doido, porque ela coloca um nome cristão, mas ela mantém as tradições pagãs, ok? E os cristãos aceitam. Porque Constantino era o imperador, Constantino vai levantar as autoridades, então ele escolhe as autoridades e ele vai montar ali o que nós chamamos da famosa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, que é o berço, entre muitas aspas, é o berço do cristianismo no mundo hoje ocidental que nós vivemos, né? Então, enfim, assim que surge a Igreja Católica e assim que surge tudo o que nós temos hoje como cristianismo, ok? Então, aqui esse último ponto, né, que é o sincretismo, é exatamente essa ideia, esse sincretismo que Roma traz, é exatamente essa ideia de sincretizar, de trazer os deuses romanos para dentro do cristianismo, com o nome de santos, trazer as comemorações romanas para dentro do cristianismo, com o nome de comemorações cristãs, ok? Então, enfim, nós temos várias. Eu tenho uma aula sobre todo o calendário. Então, nós falamos festa por festa do catolicismo, que parece cristã e que não é cristã, né? E qual é a influência dessas festas. Mas hoje nós vamos falar só de dezembro, ok? Mas eu preciso dar esse pano de fundo sobre o calendário para vocês, senão não dá para eu só falar de dezembro. Enfim, aqui, eu li, né, Daniel 7:25, que cuidará de mudar os tempos e as leis do povo santo. Ok. O domínio de Roma hoje. Então, nós já falamos sobre o domínio universal de Roma. Se você olhar para se você pesquisar aí no Google Mapa Mundi, você vai ver que a Itália e a Europa, ela é o centro do mundo, ok? Então, a ideia que nós temos hoje se chama uma cosmovisão, não, né? Esqueci a palavra agora. Mas nós temos uma visão eurocêntrica. Então, Roma se estabeleceu mesmo como o centro do mundo, né? Eu usei a ideia do calendário, mas o calendário é só uma das coisas que Roma se estabelece como centro do mundo. Mas eu não sei se você sabe, a Itália, ela é uma das principais referências de direitos, por exemplo. Então, o nosso direito no Brasil, ele é extremamente pautado nos direitos romanos. Isso é muito doido.
ok? Então, Roma ele vai ter uma influência em todas as esferas da sociedade. Roma vai ter uma influência muito forte na arte, muito forte na economia, muito forte, moda entra a arte, né? Mas muito forte nas mídias sociais, muito forte em todas as esferas da sociedade. Roma vai estar governando por um tempo, ok? Já falamos da infiltração cultural, de como que Roma trabalhava naquela época, né, de se infiltrar entre os povos, mas, diante de tudo isso, nós temos uma profecia. E essa profecia diz o seguinte, olha o que diz Zacarias 9:13. Por quê? Curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Isso aqui é uma outra coisa, a gente pode estudar um outro dia. Mas aqui, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Eu quero focar nessa parte. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. A palavra filhos aqui, no original, significa ensinos. Então, nós podemos ler assim: suscitarei os ensinos de Sião contra os ensinos da Grécia. Ok? Então, Deus está falando sobre um povo que se levantaria com o ensino santo. O que é o ensino de Sião? É o ensino bíblico. É o ensino do povo santo. E eu não estou falando de judeus. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, porque os judeus não reconhecem Jesus como Senhor. Não estou sendo judaizante aqui, mas sobre Bíblia, ok? Então Deus está dizendo, eu vou levantar pessoas, filhos com conhecimento bíblico contra o conhecimento da Grécia. Agora, por que que nós precisamos disso? Quando, um contexto histórico bem legal, quando Jesus, você que já fez esse seminário, você vai ouvir isso sempre. Mas quando Jesus, ele entra, vamos voltar aqui, minha cabeça funciona além do que eu estou falando. Mas nos tempos antigos, quando um rei ia entrar em um outro reino, ele ia passar por esse outro reino. Então vamos supor, eu sou um rei, eu preciso passar por um território, eu preciso cruzar, eu estou viajando e eu preciso cruzar um território que não é meu. O que eu fazia? Eu pegava um jumentinho, e eu montava em cima desse jumento, e eu passava nesse território inimigo. Quando o reino que eu estou passando no território me via no jumento, isso representava que eu não queria guerra. Então, aquele reino não precisava se preocupar, porque nós não estávamos ali para guerra, nós estávamos para paz, nós estávamos ou para um tratado de aliança, né? Se eu quisesse entrar no território de um outro rei para fazer aliança com ele, eu entrava num jumentinho. Ou se eu quisesse só passar pelo território mesmo para cruzar outro lugar, para cruzar outra terra, eu passava num jumentinho. E aquele povo não precisava ter medo, eles não precisavam enviar soldados, eles não precisavam se armar, porque eu não estava ali para guerra. Agora, se um rei quisesse matar um outro povo, dominar um outro povo, conquistar, ele foi para a guerra, ele chamava a sua tropa e ele montava em um cavalo branco, ok? E quando ele montava em um cavalo branco e ele pisava no território inimigo, o inimigo sabia que ele estava vindo para a guerra. Então, começava uma guerra, ok? Esse é o contexto histórico da época. Quando Jesus entra em Jerusalém, a primeira vez, nós vemos, um pouco antes da sua crucificação, a primeira vez que eu falo na primeira vinda, né? Porque Jesus, obviamente, ele teve várias vezes em Jerusalém, mas um pouco antes da crucificação, Jesus vai entrar em Jerusalém, ele vai ter vindo de uma cidade, e o povo vai levantar ramos de oliveira e dizer Maranata não, Hosana, Hosana ao rei, vai reconhecer Jesus, enfim. Mas Jesus estava montado em um jumento. E o que ele estava dizendo para Roma naquela hora? Eu não estou para guerra ainda. Mas se você ler a sua Bíblia em Apocalipse 19, você vai ver que Jesus volta em um cavalo branco. Porque ele vai vir para destruir esse império. E se você olhar como nós estamos construindo todo esse ensino aqui, Roma ainda governa, ok? O calendário de Roma ainda governa. A igreja e o evangelho que nós temos hoje é extremamente contaminado com o paganismo de Roma.
A cosmovisão que nós temos é uma cosmovisão eurocêntrica. Então, Jesus disse assim, ok, lembra que ele disse para os seus discípulos assim, vocês vão ter ações nesse mundo, e tem bom ânimo, é porque naquele tempo ele ainda tinha vindo só para não fazer guerra com Roma. Ele veio fazer guerra com outro nível de guerra. Ele veio fazer guerra espiritual, ele veio tirar o povo da morte, ele veio tirar o povo do pecado. Mas ele ainda também vai falar o príncipe desse século. Então, ele não faz guerra com o príncipe desse século. Ele não faz guerra com o principado. Ele ainda deixa o seu povo embaixo, fisicamente, de um governo romano. Ok? E nós ainda estamos debaixo desse governo romano. Tanto que Roma depois controla a igreja, Roma controla hoje o calendário, Roma controla hoje muita coisa. Quando eu falo de Roma, eu estou falando só da Itália, porque a Itália hoje é quase insignificante. Mas, insignificante no sentido mundial, né? De influência mundial. Mas quando nós olhamos para o espírito de Roma, para o calendário de Roma, para os deuses de Roma, nós vemos eles em todos os lugares. Ok? Nós vemos eles nas televisões, nós vemos eles nas mídias. E não estava programado para falar isso aqui, mas só uma luz aqui. Uma das cartas de Satanás nesse tempo é criar filmes com a ideia de trazer superpoderes e trazer os deuses romanos e gregos e tudo, para criar na sua cabeça uma ideia de fantasia. Então, quando você ouvir falar sobre os príncipes e os governos espirituais de Roma, quando você ouvir falar sobre demônios de Roma, quando você ouvir falar sobre governo de Roma, a sua mente vai associar diretamente ao filme. E aí você vai pensar automaticamente, isso aí é coisa de filme, isso aí não é verdade, não. Porque esse é um sistema exatamente feito para te cegar de algumas realidades espirituais, mas que, na verdade, a ideia de Satanás é expor tanto essas realidades ao ponto de se tornar fantasia para você, e quando algo realmente acontecer, você ficar, não, isso é coisa de filme. Não, isso aí é coisa de história. Ok? E a gente vai abordar isso daqui a pouco. Enfim. Então, Deus vai dizer, através de Zacarias, que um povo vai se levantar contra esses ensinos de Grécia, contra os ensinamentos de Roma, contra o governo de Roma. E esse povo somos nós, esse povo é o povo de Deus, esse povo é o povo que tem acesso ao ensino de Sião, ok? Então, enfim, falamos sobre o calendário universal e como é o domínio de Roma hoje, falamos sobre o mundo eurocêntrico, falamos sobre a infiltração cultural e como que Roma governava. Percebe como Roma governava naquele tempo, infiltrando cultural, e até hoje nós estamos nessa infiltração cultural, ok? Até hoje nós vivemos essa infiltração cultural. E falamos sobre a profecia da Grécia. Ok, próximo slide. Pausa aqui na sua cabeça agora. Respira. Toma um ar aí. Responde aqui. Deixa eu entrar aqui no... Meu celular já desligou. Responde aqui no chat para mim se está tudo bem. Deixa eu parar com a gravação. Responde se está tudo bem até aqui. Dá um joinha aqui para mim. Responde se está ok, o que você está aprendendo sobre calendário, porque eu preciso que você faça uma pausa na sua cabeça agora. Ok, tá tudo ok, ótimo. Eu preciso que você faça uma pausa na sua cabeça, para a gente vai entrar em um outro assunto e depois a gente vai juntar os dois. Ok? Beleza. Tudo ok. Ótimo. Vamos espelhar a tela novamente agora. Então, pausa, respira, vamos mudar de assunto. Mitologia e realidade. Como que nós, lembrando que a gente desligou de Roma, vamos desligar de Roma agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre, até agora nós falamos de história, né? Então vamos falar agora um pouco da realidade espiritual das coisas. Como que nós descobrimos as influências de demônios em uma cultura? Se você olhar para a sua Bíblia, ela não vai ter histórias, mitologias, ideias sobre demônios. Não vai falar sobre isso. A gente vai ver alguns demônios citados nela, né? Nós vemos Leviatã,
nós vemos Beelzebub, nós vemos Nosferatus, nós vemos isso no original, tá? Nós vemos Lilith, nós vemos alguns demônios sendo citados, Baal, Moloque, enfim, ok. Nós temos muitos demônios citados na Bíblia, mas você não vai ver na Bíblia a história desses demônios, ou o que eles fazem, o que acontece quando eles estão atuando, você não vai ver isso na Bíblia, ok? Por que que você não vai ver isso na Bíblia? Porque a Bíblia é o manual da sua vida cristã, do seu relacionamento com Deus, ok? Então, o foco da Bíblia não é falar sobre o reino das trevas. Também não é falar sobre o reino dos céus. Você vai ver que tem pouquíssima coisa sobre o céu, né? Nós vamos ter ali, de repente, deixa eu autorizar alguém aqui que precisa entrar. Ok, então nós vamos ter ali Daniel falando sobre o céu, nós vamos ter Apocalipse, Ezequiel, mas nós não temos muitos detalhes de muitas coisas, ok? Por exemplo, uma coisa interessante é que, eu não sei se você já leu isso, ou se você prestou atenção nisso, mas, só para alugar um triplex aqui rapidinho na sua cabeça, Deus diz, a Bíblia diz, que Deus colocou na porta do Jardim do Éden, um querubim e uma espada viva que se revolve em fogo para guardar o jardim. Gente, que loucura! Olha só, um objeto vivo, né? Uma espada viva que anda sozinha, que se revolve em fogo, né? Então, nós não temos detalhes sobre essas coisas espirituais, né, na Bíblia, porque o foco da Bíblia é focar sobre a remissão do seu homem velho, né, do seu homem pecador com Deus. Né? Então, é a morte do seu homem pecador e o nascimento do seu espírito, o nascimento da sua vida, da sua vida com Deus. Então, desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre o relacionamento do homem caído com Deus. Ok? Esse é o foco da Bíblia. Mas, por exemplo, você que é brasileiro, eu acho que todo mundo que está aqui na ligação agora é brasileiro. Mas você vai acreditar, por exemplo, em Pombagira. Vamos falar rasgado, né? Temos o espírito de Pombagira. É um espírito muito conhecido no Brasil, uma entidade muito conhecida no Brasil. Você vê ela na Bíblia? Não. Ela não aparece na Bíblia. Mas nós acreditamos nela? Sim. Nós não somos devotos a ela, nós não damos adoração a ela, mas sabemos da influência que Pombagiras tem na vida de pessoas, homens e mulheres, famílias, enfim. Nós temos se você olhar para trás, né, dentro da história toda a entidade, todo o espírito vai ter uma mitologia, ok? Então, eu não sei se você sabe dessa parte, mas a Pombagira, ela tem uma história muito bonita dentro do candomblé, dentro das religiões de matriz africana, ok? Então, nós não vamos ter essas histórias demoníacas citadas na Bíblia, mas isso não nega que existe a influência desses demônios na sociedade, ok? Então, como que nós descobrimos qual é a influência desse demônio? Quem foi que contou para você que a pombagira é que traz sexualidade para a mulher? É que trabalha na sexualidade pecaminosa, né? Quem foi que disse isso? Porque não está na Bíblia, entende? Então, como que nós descobrimos um demônio, a influência de um demônio dentro de uma cultura? Nós olhamos para a mitologia, ok? Então, nós não acreditamos na mitologia. Nós pegamos a Bíblia, você precisa da sua Bíblia, com uma cosmovisão bíblica e curada e sarada. Você precisa da sua Bíblia, e a sua Bíblia é a sua verdade absoluta. E aí você vai pegar a mitologia. E aí, o que fere a Bíblia, vai tirar. Eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco. O que fere a Bíblia, você vai tirar. O que não fere a Bíblia, você também vai tirar. Mas você vai olhar por trás, junto com a pessoa do Espírito Santo, por trás daquela mitologia, qual é o espírito e a influência por trás daquela história. Vamos dar um exemplo claro, ok? Eu sempre uso esse exemplo nos seminários porque é um exemplo muito claro. Lilith.
deixa eu te contar um pouquinho, não sei se você já ouviu sobre ela, mas Lilith é um espírito que aparece em Isaías, eu não me lembro agora o versículo, se eu não me engano, 63, mas Lilith, ela é citada como o espírito da noite, mas não se fala mais nada sobre ela. Quando nós vamos para a mitologia de Lilith, ela vai ser encontrada em várias culturas, mas especialmente na cultura dos livros judaicos, ok? E aí ela tem uma história. Essa história tem vários pontos dessa história, eu não vou abordar todos eles, mas eu só quero trazer um exemplo disso, de pegar a Bíblia, olhar para a mitologia e descobrir o espírito por trás. Na mitologia de Lilith, Lilith é a primeira esposa de Adão, ok? Isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque a Bíblia nos afirma que Eva é a primeira esposa de Adão, ok? E falar que Lilith é a primeira esposa de Adão fere a cosmovisão bíblica. Então, nós excluímos essa informação de que ela é a primeira esposa de Adão. Nós temos a verdade, nós mantemos a nossa verdade. Nós não acreditamos na mitologia de Lilith. Mas, por trás dessa história, desse mesmo ponto, ser esposa de Adão, nós vemos um espírito que distorce o papel de Eva. Então, na verdade, um espírito que rouba o lugar de Eva. Ok? Então, nós podemos já afirmar que Lilith tem muitas coisas que acontecem, mas uma das influências que Lilith carrega é a influência sobre o papel da mulher, ok? O roubo da mulher. Então, nós vamos ver, e aí, isso aí você pode estudar em libertação, eu tenho uma escola de libertação, se você quiser fazer parte, você me manda uma mensagem, mas nós vemos que Lilith, ela vai ser uma das potestades que estão ligadas às pombagiras, que estão ligadas a Jezabel, que estão ligadas a todas as outras. Então, nós temos um espírito por trás da história, entende? Então, é assim que nós identificamos um demônio dentro de uma cultura. Então, nós pegamos a mitologia dessa entidade, nós não acreditamos nessa mitologia, então eu não estou dizendo para você que Lilith foi a primeira esposa de Adão, mas nós vemos um espírito por trás dessa história que atua em Eva, que rouba o lugar de Eva, que mexe com Adão, ok? Então, enfim, só peguei um pontinho da história de Lilith, mas eu acho que deu para entender sobre como descobrimos a influência de um demônio, ok? Então, quando você vai para as outras culturas, né, você vai olhar, por exemplo, que nunca é o que o demônio oferece de verdade, né? Então, você vai ver lá, um espírito, uma entidade, né, que a promessa dessa entidade é trazer saúde. Por exemplo, no candomblé, né, a gente vai ter... Oh, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Obaluauê, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o Obaluauê, que é o bichinho de palha. E aí a promessa dele, que é aquele que as pessoas fazem ofereces... Eu talvez esteja errando o nome. Enfim, mas aquele que as pessoas oferecem pipoca e tudo, o que ele oferece, teoricamente, seria saúde. E aí você vai ver as pessoas devotas a ele sempre com problemas de saúde, ok? Então, nós não acreditamos na história bonitinha e nem no que a entidade oferece, nós olhamos o espírito por trás disso, ok? E aí, por exemplo, nós temos Artemis, é uma deusa que se diz deusa da justiça. Então, se ela é deusa da justiça, você vai entender, então, que por trás dessa deusa da justiça existe um espírito de injustiça, ok? Existe um espírito de trazer injustiça para que você busque justiça dela, ok? Então, esse é o espírito que atua por trás de Artemis, por exemplo, ok? Então, é assim que nós descobrimos a influência de um demônio por trás de uma mitologia, por trás de uma cultura. Então, quando eu falar para você uma história, que talvez você tenha ouvido um nome grego, né? Quando eu falar para você Zeus, eu não estou falando que eu acredito na mitologia de Zeus, mas é um espírito ligado
a mitologia que está por trás da mitologia que o povo adorava, ok? E tudo o que o povo adora, existe uma influência espiritual. Então, se existia uma adoração a essa figura, automaticamente demônios se apossam dessa mitologia, se apossam dessa figura para receber essa adoração. Mesmo que no início, vamos supor, tá? Vamos supor, eu não acredito nisso, mas vamos supor que essa história de Zeus, por exemplo, ela surgiu de um coração puro, não foi na ideia de adorar demônios. Foi uma historinha só aleatória de criança. Eu não acredito nisso, mas vamos supor. Mas quando as pessoas começam a adorar essa história, quando as pessoas começam a adorar esse Deus, esse nome, essa história que foi criada, por mais inocente que ela seja, demônios se apossam dessa história para receber essa adoração. Porque toda adoração vai para algum lugar. Ok? Não existe uma adoração que não seja direcionada para algum lugar. Toda adoração precisa ser feita de um súdito para um superior. Então, quando esse superior não é o Senhor, esse superior são demônios. Então, demônios se apossam dessas histórias para receber essa adoração e esses sacrifícios e essas coisas desses deuses. Então, aqui é onde nós encontramos o espírito que se alimenta que se mascara desse nome chamado Zeus, ou desse nome chamado Lilith. Por exemplo, quando nós falamos do espírito de Jezabel, Jezabel na Bíblia foi uma mulher, e essa mulher já morreu, ok? Mas nós não estamos falando, quando nós falamos espírito de Jezabel também, nós não estamos falando literalmente da mulher que existiu há mais de 5.000 anos atrás. Nós estamos falando dos demônios que estavam atuando por trás da figura de Jezabel. E aí nós damos o nome a ele de espírito de Jezabel. Ok? Então, enfim, da mesma forma... Deixa eu ver se eu falo disso. Não vou falar disso não. Mas os demônios, eles vão atuar por trás dessas histórias. Ok? Enfim, é que eu ia dar entrada aqui num assunto que não faz muito sentido. Agora, nós podemos juntar as histórias, ok? Então, vamos voltar aqui, vamos recapitular. Falamos de Roma, falamos da história do calendário, falamos de como a Igreja Católica surgiu, falamos da influência, né, do paganismo romano dentro da Igreja Católica, né? Falamos sobre os santos católicos, os feriados católicos, qual é o coração deles, né? Enfim. E aí agora falamos sobre a mitologia, como que descobrimos um demônio por trás de uma história, ok? Então, toda mitologia, toda mitologia, toda figura de adoração, toda figura de adoração vai ter um espírito por trás. Vai ter alguém que se alimenta dessa adoração por trás, ok? Enfim, por isso que idolatria é tão sério. Por isso que idolatria é tão sério. Então, eu não ia falar disso, mas eu realmente estou me sentindo direcionado para falar disso. Quando nós falamos sobre o espírito de idolatria, nós estamos falando sobre, talvez, objetos, mas não só objetos. Nós podemos estar falando sobre ídolos, artistas, nós podemos estar falando sobre seus filhos, nós podemos estar falando sobre seus pastores, nós podemos estar falando sobre presentes que você ganhou, mas que você exerce um tipo de devoção extrema a essa coisa. Quando você coloca o seu filho em um lugar acima de Deus, existe um espírito maligno que se apossa da sua adoração, porque isso é adoração, que se apossa da sua devoção, que não está sendo direcionada a Deus. Entende? Então, isso é o espírito de idolatria. É quando um espírito maligno se apossa de algo que recebe adoração. E aí ele fica por trás desse algo recebendo a adoração que você está dando. E aí, seja objetos, seja pessoas, seja teologias, ok? Então, sempre que existe uma devoção extrema a algo que não é o Senhor, existe um espírito maligno chamado espírito de idolatria. Enfim, se arrependa da sua idolatria. Não vamos falar sobre isso hoje. Ok, então falamos de tudo isso,
E agora vamos falar sobre dezembro. Entendemos toda. Deixa eu abrir aqui o chat primeiro. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Me fala antes da gente entrar nas festas. Deixa eu parar aqui. Me fala se está tudo ok. A gente tem bastante gente nova tendo acesso a esse conteúdo. Então, por exemplo, Fabrício, Marcílio, quem mais? Valéria, vocês já assistiram, né, esse conteúdo, tanto do curso quanto dos seminários, mas tem outras pessoas aqui que nunca assistiram isso. Eu quero saber de vocês se está ficando claro, se você está entendendo, talvez você pode não estar concordando, mas você está entendendo o que está sendo explicado, se está tudo bem. Faz um joinha aqui para mim, dá uma reação, alguma coisa. Um sinal de vida. Não precisa falar, não. Ok. Dani, estou entendendo. Ótimo. Beleza, então vamos prosseguir agora. Davidson, beleza. Deixa eu voltar então aqui a espelhar a tela. Estamos acabando, tá, gente? Vamos entrar agora oficialmente no que eu vim falar com vocês. Quando nós falamos sobre Roma, sobre tudo isso, nós falamos de calendário, nós falamos de festividades, né? E agora, quando nós falamos de dezembro, nós falamos de uma festa. Uma festa que se fantasiou por muitos anos de uma festa cristã, né? E aí, por exemplo, deixa eu trazer um outro contexto também. Os signos, por exemplo, eu não acredito, eu acredito em signos, mas acredito que eles são espíritos malignos. Não consulto o signo, não aconselho ninguém a consultar. Mas eles vão começar o surgimento deles na Babilônia. A Babilônia é o primeiro povo a consultar os horóscopos. Depois o Egito vai aprimorar. E aí, quem é que vai estabelecer os signos como padrão para todo mundo? Exatamente. Grécia, que é Roma. Então, você vai ver que por trás de cada signo vai ter um deus, que não sou eu que estou colocando. Eles mesmos colocam o deus por trás de cada signo, ok? Quem nasce nessa época do ano se pertence ao signo de Capricórnio, né? E se você olhar para quem está atrás do signo de Capricórnio, é um deus chamado Saturno. Ok? Não é eu falando. É a própria Grécia. Coloca lá, Saturno é o deus que guarda o signo de Capricórnio. E aí vamos entender quem é Saturno. Na época, Saturno é um deus e ele era um titã. Olha só, vou te contar a história de Saturno primeiro, depois a gente junta os pontos. Saturno é um titã, ou seja, ele é um gigante. Um gigante. Ele era filho de Urano, que representa Deus Céu, com Gaia, que representa Deus a Terra. Ok? Então, Saturno é filho do céu com a Terra. Algo semelhante com Jesus? Ok. E aí, Saturno ele tem medo, Urano tem medo dos seus filhos tomarem os seus tronos, o seu trono de Deus superior. E aí ele vai matar um monte de gente, matar um monte de filho, enfim. Resumindo a história, Saturno pega o trono do seu pai, Urano, e aí o Saturno também tem medo dos seus filhos roubarem o seu trono. E aí o que Saturno vai fazer? Saturno vai ter filhos com diversas outras deusas, e ele vai engolir os seus filhos, ok? Então, Saturno vai começar a engolir os seus filhos e ele vai matar os seus filhos. Até que uma das suas... Isso é a mitologia, ok? Mitologia. Até que uma das suas esposas, ela tem um filho e ela tá cansada do seu marido, Saturno, comer os seus filhos e ela dá uma pedra no lugar da criança. E assim ela livra Zeus. Então é assim que surge Zeus. E aí ela cria Zeus numa caverna para depois Zeus tomar o trono de Saturno. Enfim. O ponto é, Saturno é um titã e ele come os seus filhos. O nome Saturno
ele é um nome romano. Mas esse mesmo Deus, ele vai ser chamado de Cronos na Grécia. Então nós vamos ter Saturno, nós vamos ter Cronos para o mesmo nome, para o mesmo Deus. Ok? Beleza. Uma dos atributos que era dado a Saturno, apesar de Apolo também ser o Deus Sol, mas um dos atributos dado a Saturno era ser o Deus do Sol. Ser o Deus que controla o Sol. Ok? Apolo é o Sol, mas Saturno era o Deus que controlava o Sol. Ok? Então, existia uma festa em meados, no início, né? Em meados de 12 a 19, essa festa ela precisava durar 7 dias. E essa festa chamava Saturnália. E ela era comemorada sempre ali, Roma, Grécia, né? Essa galera aqui, do lado de cada mundo, onde eu tô. E o que era essa festa? Ela acontecia no pico do inverno. Se chama solstício de inverno, né? Então, que é quando o sol está mais longe da Terra. Então, no pico do pico do pico do inverno, quando o inverno está extremamente rigoroso, se adorava Saturno, porque Saturno era o deus Sol. E o que se observava sobre Saturno? Que nessa época do ano, em dezembro, a única árvore que não morria, ok, gente? A gente está falando do lado de cada mundo, então neva em todo lugar aqui, neva. E aí, principalmente Roma, Itália, né? Quando chegava esse inverno, a única árvore que não morria e que continuava verde era o pinheiro. Então, eles enfeitavam os pinheiros, celebravam cultos ao redor do pinheiro, a fim de agradar Saturno, para que ele fosse menos rigoroso com o inverno, a fim de atrair favores do Sol, ok? Essa é a origem da festa chamada Saturnália. E essa festa era comemorada por 7 dias, e no final do 7º dia, se contava de 10 até 1, né? Então, a contagem regressiva, e assim finalizava com muitos sacrifícios de animais, com muitos sacrifícios, às vezes, humanos, com muito sexo. Muito, 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 muito sexo, né? Porque era uma forma romana de cultuar os deuses. O derramamento de sangue branco, né? Eu tô morrendo de sede. Deixa eu abrir uma água aqui. Então, nessa época do ano se cultuava Saturno. Ok. Um pouco mais para frente, com toda aquela história de Cristo e tal, de Roma, Constantino se converteu e tá. O que vai acontecer? Roma não podia mais comemorar Saturnália, porque agora ela era cristã. Que nação santa, que nação bonita. Então agora, a festa de Saturnália se chama Natal. Vamos dar o nome de do filho do céu com a terra, Saturno, de algo muito parecido, que é o filho de Deus com Maria, literalmente, né? Jesus, o filho do céu com a terra, né? O 100% homem, 100% Deus. E aí agora, percebe como não faz sentido nenhum, depois do Natal, depois do nascimento de Cristo, a gente virar o ano, né? Porque não, são duas festas que não parece que na nossa mentalidade não tem conexão nenhuma, não tem conexão nenhuma, nascimento de Cristo e virada de calendário, virada de ano, ok? Mas tem. Por quê? Lembra que eu falei para você que Saturno, na verdade, também se chama Cronos? E Cronos significa Deus tempo. Ele é o Deus do tempo. Então, quando nós estamos nessa semana de celebração de 7 dias, né, a Saturnália vai mudar para o dia 25 ao dia 31. Então, nós estamos literalmente fazendo a comemoração da Saturnália, aonde nós estamos abrindo o nosso dia de Natal, com o pinheiro e todas as outras coisas, com o nome de Cristo, ok? E aí,
uma coisa, gente. Todas as vezes que eu vejo algo que todo mundo está fazendo, crentes não crentes, cristãos não cristãos, macumbeiro, feiticeiro, católico, ateu, todo mundo está fazendo, mesmo que essa coisa tenha um nome bom de cristão, isso não me revela algo da característica cristã, porque as coisas de Deus sempre são separadas. Todos podem acessar desde que sejam separados a eles, ok? Então, todas as vezes que você vê algo que todo mundo faz, suspeite. Suspeite, porque mesmo que tenha um nome bom, não tem. Não é. Porque Deus não se relaciona com coisas generalizadas. Deus sempre chama o seu povo para separar as coisas. Deus separa o sábado, Deus separa as festas, Deus separa o seu povo do Egito, Deus separa o seu povo de Canaã. Então Deus sempre vai trabalhar com o sistema de separação. O sistema de separação não é um sistema de privatização. Todos podem fazer parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus não faz parte de tudo. O reino de Deus é separado de tudo. Ok? Então todos podem entrar, desde que aceitem ser separados das coisas do mundo. Então, quando você vê algo que todo mundo está fazendo, isso não parte do reino de Deus. Ok? E aí, nós entramos, né, dentro dessa ideia de comemorar o Natal, e aí você me fala, o que uma árvore enfeitada, um pinheiro enfeitado, tem a ver com o nascimento de Jesus? Nada. O que uma virada de ano tem a ver com o nascimento de Jesus? Nada. Então, literalmente, nós estamos entrando em um tempo que te leva para transicionar e a gente vai falar da transição daqui a pouco, mas que te leva para transicionar em um tempo errado também. E aí, lembra do espírito por trás da mitologia? Saturno é um deus esterilizante, ele esteriliza você, ele esteriliza os seus filhos, ele esteriliza a sua viralidade. Filhos significa a sua viralidade, a sua força, a sua vitalidade. Então, literalmente, você já percebeu como depois das celebrações de Natal, depois das celebrações de Ano Novo, depois que tudo passa, parece que passou um caminhão em cima de você. E não é porque você fez muitas coisas, porque você fez muitas coisas o ano inteiro. Mas parece que você está destruído. Por quê? Porque realmente essa é a atmosfera de Saturno. É esterilizar, é roubar a energia, é roubar a força, ok? Então, quem é educado para receber adoração é o Senhor. Ele pede para que você o adore. Agora, Satanás, ele vai levantando altares de adoração sem que você perceba, ok? Isso aqui não tem teor de salvação. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador e ser batizado, se der tempo, porque o ladrão da cruz não foi batizado, foi salvo. Então, isso, eu não estou falando para você que se você comemorar o Natal, você vai para o inferno porque você está comemorando Saturno. Eu não quero ser religioso e falar para você isso. Mas existe uma influência que, na verdade, não é a influência de Cristo. Ok? É óbvio que nós podemos falar do nascimento de Cristo em qualquer dia. Nós podemos falar do nascimento de Cristo em qualquer ano, ok? Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus, ele sempre, desde Gênesis até Apocalipse, desde Abraão, desde Elias, olha só, quando Elias vai fazer a guerra com Jezabel, a primeira coisa que ele faz é construir um altar ao Senhor. Depois de matar os profetas de Baal, ele dá uma ordem para o povo: destruam os altares de Baal e os postes de Azera. Então, nós vamos ver um sistema bíblico de que Deus não levanta um altar santo. O povo de Deus não oferece um sacrifício em cima de um altar profano. Ok? Então, nós entramos dentro dessa ideia de
remissão. Então vamos remir o Natal. Vamos remir as coisas, porque Jesus pode remir todas as coisas, porque Jesus era uma história pagã, mas agora é uma história cristã. Não, isso é um altar pagão, ok? Eu não sou contra você comer com a sua família, eu não sou contra. Eu vou falar sobre o que fazer, o que eu acho que você pode fazer no Natal. Mas você precisa ter a noção e a consciência de que essa não é a festa de Cristo. Essa não é a festa natalina e tão bonita que todo mundo conta por aí. Essa é uma festa para roubar o seu tempo. Essa é uma festa para roubar a sua energia. Tanto que 7 dias depois você entrega o seu tempo a Cronos. A gente vai falar do novo daqui a pouco, ok? Então nós vamos falar, ó, se você olhar o pinheiro vai ter o mesmo teor de Cronos. Porque se você quer matar gramas ao redor do seu jardim, você planta um pinheiro. Porque a árvore, a folha do pinheiro, ela é esterilizante. Então, nada cresce ao redor de um pinheiro. Nada cresce ao redor de um pinheiro. Ok? E aí agora você está comemorando um deus pagão, Saturno, sentado com a sua família, embaixo de uma árvore de Natal, que literalmente é uma árvore esterilizante. Então, aí nós podemos dar esse nome metafórico e mais, né, mais místico de atmosfera dos pinheiros, que é literalmente uma atmosfera de esterilidade. É literalmente uma atmosfera de morte, ok? Porque é isso o que Saturno faz, ok? Já percebeu como a ideia de Jesus no Natal é sempre uma ideia de um menino pobrezinho que nasceu, coitadinho, na manjedoura, pobrezinho. Tem até a música, né? Pobre Jesus, dorme em paz. Né? Então, essa ideia de enfraquecer o Natal, na verdade, ele não traz, né, o mundo. Eu vejo cristãos trazendo um sentido evangelístico para o Natal, eu acho isso muito bonito, mas o Natal ele não traz essa ideia de Jesus como o rei que veio para salvar. Ele traz a ideia de um Jesus para o mundo, de um Jesus como coitadinho, nasceu na manjedoura, bonitinho. Entende? Então, fora que eu não preciso dizer que Jesus não nasceu nessa data, né? Mas eu não quero ser esse crente chato e usar só esse argumento para dizer que não é Natal, né? Mas as festas, gente, a gente vai falar disso depois. Deixa eu falar disso depois. Ok. Vamos falar do Ano Novo. Logo depois, 7 dias depois do Natal, nós vamos ter o Ano Novo, o fim da festa de Saturnália. Então, na sua cabeça até hoje era uma festa separada. Natal é uma coisa, Ano Novo é outra coisa. Mas agora você sabe que é uma festa só. Todas elas a Saturno. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Que tempo que nós estamos em Israel, que é o relógio de Deus, mas e também no Oriente Médio, né? Que tempo que nós estamos na Bíblia também, porque nós temos que lembrar que a Bíblia foi escrita no contexto de Oriente Médio. Então, qual é o tempo que nós estamos no Ano Novo? Inverno. Ok? No Brasil é verão, porque você está do outro lado do mundo, mas aqui nós estamos no inverno. Inclusive, você está vendo aqui meu cachecol, que eu estou morrendo de frio. Inverno não é uma estação de transição. No inverno não se transiciona nada. Espiritualmente falando e fisicamente falando também. Né? Então, você vai ver ali o final, né, de Saturnália. E aí a gente conta de 10 para frente, bonitinho, do jeito que manda o ritual. Né? Do jeitinho que manda o ritual, do jeito que manda o paganismo. E aí a gente conta de trás para frente, até 10, né, até 1 no caso. E aí, logo em seguida, nós vamos ter um mês chamado Jano. E aí nós temos essa transição de ano, ok? Isso não é um ano novo. Não é um ano novo biblicamente correto. Não é o ano novo que Deus mandou. Gui, mas tem uma data para o ano novo na Bíblia? Sim, tem uma data para o ano novo na Bíblia. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas é uma transição que não te traz leveza. É uma transição que não te traz paz. E aí você vai lá no seu culto de virada de ano, você dobra o seu joelho e profetiza um monte de coisa pro seu ano. Na atmosfera dos pinheiros, na atmosfera de Cronos, na atmosfera de Saturno, que é um deus que devora,
a sua viralidade. Que Deus, um Deus que devora os filhos da sua promessa. E aí você vai literalmente entregando essas palavras em cima desse altar de Saturno. Né? Então, Deus, eu quero fazer a minha meta agora. Não, agora eu vou virar o meu ano. Eu vou virar o meu ano e eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Isso tudo debaixo da atmosfera de um espírito que devora. E aí é por isso que você não realiza nada do que você faz, no que você promete no seu ano. Enfim, não quero falar disso. Mas uma transição em um tempo errado. Porque o tempo de transição na Bíblia, o tempo de ano novo na Bíblia, a gente vai, no nosso calendário, vai ser mais ou menos março, abril, que é o dia 1 de Nissan. A gente vai falar disso daqui a pouco, ok? Mas ele vai trazer, esse ano novo, ele traz uma ideia de transicionar exatamente no período em que o povo está mais fraco, ok? Espiritualmente falando e fisicamente falando, nós saímos do verão, temos primavera, verão, tempo de colheita, ok? Outono, nós ainda temos algumas colheitas, mas não tantas. E aí, então, teoricamente, nós estamos outono e inverno sem colheita. Nós estamos outono e inverno sem colheita. E aí, você transiciona exatamente em uma estação em que você deveria estar guardando colheita. E por mais que eu estou falando no sentido de estação, mas eu acho que você está entendendo o sentido que eu estou falando. Então você está outono e inverno sem colheita, e aí agora Satanás literalmente lidera você para uma transição em um período que você não tem, você tem que racionar a vida. E a transição bíblica, ela é literalmente no início da primavera, aonde inicia o período de plantio, aonde inicia o período de, literalmente, você está confortável para transicionar, você está confortável para sair de casa, entende? A gente vai falar das transições daqui a pouco. Mas o ponto que eu quero chegar é que o ano novo é um período de transição errado, não é um período bíblico, ok? A entrega ao tempo ao Cronos. Então você está lá num Deus Cronos, um Deus Tempo. Você acha que é à toa que o Deus Cronos, cultuado do dia 25 ao dia 31, e logo no dia 31 vira o tempo. Entende? Então, isso é literalmente uma consagração. Lembra que nós pegamos a mitologia e olhamos para o espírito por trás? Então, literalmente, se Cronos é um titã, né, que é Saturno, é um titã que come os seus filhos, você vai ter o quê? Você tem a perda do seu tempo. Você vai ter o seu tempo comido, você vai ter o seu tempo literalmente devorado. Aí, não suficiente, o primeiro mês do ano é Jano, é janeiro, né? E olha a face aqui, essa estatuazinha aqui que eu coloquei, ela é literalmente a estátua de Jano. Então é o Deus que foi consagrado no mês de janeiro. Agora, você sabe o que significa, qual é o teor de Jano? Jano, ele é o Deus das transições. Janus é o Deus das portas abertas. Janus é o Deus das conexões entre passado e futuro. Então, essa é a história de Jano. Essa é a proposta de Jano. O que ele de fato é, o espírito que está por trás disso é completamente o oposto. Você já percebeu como janeiro é sempre o mês em que você está literalmente ansiosa, depressiva, né, comparativa com o passado, com o ano que passou, e ansiosa com o ano que está por vir. Então você está literalmente se comparando com o passado, porque o ano passou, e agora você está numa ansiedade louca para saber o que é que vai acontecer no próximo ano, porque você não sabe, porque você está com medo, porque a sua agenda vai mudar, porque tudo tem que mudar, porque você tem isso para melhorar até o final de mais 12 meses. Então, é um tempo realmente consagrado a esse Deus, e a gente entra sem querer na frequência desses deuses. Uma coisa, rapidinho. A diferença entre possessão e opressão. Possessão é quando um espírito maligno está dentro de você e é um poder de dentro para fora, ok? Como cristãos, nós podemos manifestar, sim, demônios, mas não é esse o ponto que eu quero entrar. Mas nesse teor aqui de Natal, Ano Novo, Janeiro, enfim, tudo isso aqui que eu tô falando, eu não estou dizendo para você que se você comemorar isso, você está endemoniada. Não estou dizendo isso. Mas você está sobre opressão. O que é opressão? É uma pressão de fora para dentro.
Ok? Então, opressão de dentro para fora. Posição de dentro para fora. Opressão de fora para dentro. Então, quando nós entramos nessa atmosfera de Natal, Ano Novo, janeiro, e deixa eu mudar minha agenda, deixa eu mudar isso, deixa eu fazer aquilo, porque o mundo literalmente me lidera, o príncipe desse século literalmente me lidera a transicionar. Eu sou obrigado a transicionar, eu sou obrigado a comprar, eu sou obrigado a gastar, eu sou obrigado a fazer, e isso me lidera a estar sob opressão. E aí estou oprimido pelo espírito de ansiedade, eu estou oprimido pelo espírito de comparação, eu estou oprimido pelo espírito de devoração, pelo espírito do tempo, né? Isso tudo está num terror de opressão, porque eu me submeti, a opressão ela só vem quando você se submete de baixo. Então, eu me submeti às comemorações sem saber a esses espíritos. Então, agora o meu corpo e a minha vida vai seguir segundo o fluxo do que está oprimindo ela. Entende? E aí, por misericórdia de Deus, a gente tem palavras proféticas. Por misericórdia de Deus, o Senhor libera uma palavra profética para o seu ano. Mas, na verdade, essas palavras proféticas, se você for colocar na lista bonitinho para acontecer, para desenhar, você vai ver que o ciclo realmente na sua vida espiritualmente falando, não fecha em janeiro. As palavras vão começar a acontecer, as coisas vão começar a ser diferente depois de março. Porque é quando espiritualmente o ano vira. E aí, eu sempre falo isso para os meus alunos, que princípio espiritual é princípio espiritual, independente se você sabe deles ou não, Deus continua sendo Deus, e as coisas que ele estabeleceu vai continuar sendo estabelecidas. Então, o ano novo bíblico, o ano novo espiritual, ele continua sendo o ano novo espiritual, independente se você comemora o ano novo pagão ou não. Entende? Então você vai ver que as coisas na sua vida ela vai começar a acontecer, você vai sentir a atmosfera mudar, você vai sentir essa coisa, tipo, nossa, o ano começou, parece agora, em março. Quem já pensou isso? Parece que o ano começa depois do carnaval. Porque, de fato, é esse período que o ano começa, biblicamente falando. Então as coisas vão começar a acontecer depois desse período. Entende? Porque até esse período aqui de janeiro é um período de transição demoníaca. E aí Deus, por sua infinita e misericórdia, lidera você para um lugar de te tirar dessa opressão, mas o ponto de trazer conhecimento para você sobre isso é realmente para que nós possamos dar passos de forma estratégica, ok? De forma racional. Então, não é o tempo de transição. Por que que Deus vai precisar ficar todo o tempo me livrando, sendo que eu posso ser intencional em não cair nisso? Entende? Ok, deixa eu tomar água. Meu Deus, que oração. 3h43, estamos acabando. Como que alimentamos um altar? Desde o altar santo ao altar profano, ok? Princípios espirituais são princípios espirituais. Então, Satanás copia as coisas que o Senhor criou, porque Satanás não tem dom de criação. Anote isso aí se você estiver anotando. Satanás não tem dom de criação. Tudo o que existe no reino das trevas é porque existe um padrão, existe um original no reino dos céus, ok? Então, como que se alimenta um altar? Nós vamos ver na Bíblia, no Antigo Testamento, um altar sendo alimentado com sangue branco, ou perdão, sangue vermelho, né? Então nós vemos o sangue de animal, o sangue de animais mesmo, é o sangue vermelho. Nós vamos ter o sangue verde, que é o sangue das plantas, nós vamos ter o vertimento, né, de cereais, enfim. Nós vamos ter o sangue branco. E aí, o que é sangue branco? Isso aqui é um assunto muito sério, eu tenho uma aula inteira só sobre isso, eu não vou entrar tanto nisso, mas eu preciso falar especificamente de sangue branco para você entender como que você se submete sem querer a esses padrões do Ano Novo e Natal e tudo. O sangue branco é tudo o que carrega marcas genéticas, tudo que carrega a sua genética, tudo que carrega a sua identidade, sem que seja sangue vermelho. Então, sangue branco envolve suor, saliva, lágrimas, sêmen, cabelo, tudo o que carrega genética
tudo que carrega, esqueci a palavra agora, mas esqueci realmente a palavra, eu ia falar agora. Todo resíduo do seu corpo que carrega genética que não seja sangue vermelho, ok? Isso é sangue branco. No ocultismo é um sangue extremamente poderoso. Você vai ver que, biblicamente e também cientificamente falando, por exemplo, as nossas lágrimas, você sabia que isso é ciência, mas isso também é Bíblia? Porque a Bíblia diz. Alguém que está querendo entrar. A Bíblia diz que toda lágrima é colhida e escrita em um livro. Então, isso aponta, a Bíblia está apontando aqui, dizendo que cada lágrima existe uma. Mais alguém querendo entrar, peraí. Meu Deus. Permitir. Pronto. Então, nós vemos que toda lágrima ela é recolhida e escrita em um livro. Então, isso aponta que cada lágrima existe uma identidade específica, ok? A ciência comprovou isso recentemente, algo que a Bíblia já dizia. Porque cada lágrima é comprovado cientificamente que cada lágrima tem uma formação molecular diferente. Dá para saber uma lágrima de tristeza, quando é uma lágrima de alegria, quando é uma lágrima de emoção, quando é uma lágrima teatral. Então, porque existem composições genéticas diferentes da lágrima, ok? Então, sangue branco é tudo o que carrega a sua genética. Ok. Quando nós falamos, por exemplo, de dízimos e ofertas, dízimos especificamente, o dízimo antigamente era colheita, né? Era literalmente a colheita. Então, eu trabalhava e eu colhia 100 quilos de trigo, eu dava 10 quilos para a casa do tesouro. Se eu trabalhava e eu tinha 10 jumentinhos dando cria, eu dava um jumentinho, que é 10%, na casa do tesouro, ok? Mas hoje não faz sentido eu comprar trigo no mercado e ir lá levar na casa do tesouro. Não faz sentido eu comprar uma vaquinha e levar na casa do tesouro. Por quê? A moeda daquele tempo era literalmente o recurso, não tinha um papel moeda. Mas o ponto de Deus aqui sobre isso e a chave espiritual sobre o dízimo não é literalmente o objeto em si. Então, seja o papel ou seja o trigo, o que está por trás dos dois é o suor. Ok? Então, seja o papel hoje, seja o trigo no passado, o que está por trás dos dois é o esforço do homem, é o suor do homem que estava trabalhando. Então, o meu dinheiro carrega genética, porque ele foi conquistado com o meu suor. O meu trigo carregava genética, porque houve, para a conquista dele, houve suor. Então é por isso que hoje eu não posso comprar trigo e dar lá na igreja. Porque o fruto do meu suor, o fruto do meu trabalho, não é mais o trigo, é o dinheiro. Ok? Então, esse é o teor do dinheiro. E isso é o que alimenta altares. Tanto o altar santo do Senhor, quanto altares profanos. Então, observa o que a Bíblia diz lá em. Não é Eclesiastes. Malaquias 3:10, né? É fazer prova do Senhor, tragam os dízimos à casa do tesouro, e então verão se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ok, então você entrega o dízimo, e aí existe uma identificação de que você fez aquilo, ok? Existe uma identificação de que você fez aquilo. Então, isso nos leva para um princípio de que o dinheiro me identifica. O meu recurso, na época, o trigo, me identifica, ok? Agora, lembra? Tudo que existe no reino das trevas é porque existe no reino dos céus primeiro. Então, nós vimos aqui no reino dos céus. O que Satanás vai fazer agora? Já percebeu como no ano novo, no Natal, você é liderada a gastar como ninguém.
Você é liderado a trocar o seu guarda-roupa. Gente, eu fazia isso, né? Então, o ano novo era o tempo de trocar roupa. Então, vamos comprar presente, vamos comprar roupa, vamos comprar tudo, porque esse é o tempo de presentes. E daqui, dessa ideia de presentes, por mais que seja uma ideia de marketing também, né, só para crescimento capitalista, mas essa ideia de presente vem nesse teor de identificação monetária, de identificação e identidade. Eu estou dando a minha genética no altar. Olha, e dar presente tem sentido com o nascimento de Jesus? Fala para mim. Ou você vai falar para mim que você está dando presente para copiar os Reis Magos? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Então, o dar presente, o gastar, né, excessivamente, literalmente excessivamente, gastar mais do que todo o resto do ano. Nessa época do ano, é como se você estivesse se identificando no altar de Cronos. É como se você estivesse se identificando no altar de Saturno. E aí é onde literalmente eu estou entregando o meu dinheiro, eu estou entregando o meu tempo, eu estou entregando o meu recurso, eu estou me identificando nessa atmosfera. Entende? E é assim que nós vamos alimentando sem perceber. E aí você entra em dívidas compulsivas, você entra em problemas compulsivos, você entra em ansiedades compulsivas. Estou falando que tudo é por causa do Natal e do Ano Novo? Não, mas existe um teor de opressão muito forte nesse tempo. Entende? Nós precisamos andar no espírito oposto a isso. Ok? Vamos acabando de verdade. Falta 2 slides. O verdadeiro Natal e o verdadeiro Ano Novo, ok? Êxodo 12, olha só. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, Deus está aqui. Moisés está lá guerreando com os deuses do Egito, e uma praga e a outra, e as 10 pragas. Quando está na 9ª praga, Deus fala para Moisés assim: ei, acabou. A partir de amanhã é ano novo. Marca esse dia, porque a partir de amanhã eu estabeleço, Deus falando para Moisés, eu estabeleço essa data aqui como ano novo. Em hebraico, Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então, Deus diz para Moisés: no 10º dia desse ano, você vai comemorar Páscoa. E no 14º, você vai comemorar primícias, e aí ele dá as festas nas contagens, ok? E aí, nós podemos falar, ok, mas era porque estava marcando a saída do povo de Israel. Aí a gente vai ver a Páscoa acontecendo. Olha para você ver como a Bíblia desenha e o tempo de Deus. Eclesiastes diz: existe um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo determinado, às vezes a gente leva para metaforizar as coisas, né? Para não, tempo de casar, o tempo de chorar. E a Bíblia, ele vai dar continuidade, né? Tempo de chorar, tempo de sorrir. Mas aí também ele fala tempo de plantar e tempo de colher. Então, nós vamos ter um tempo de Deus determinado, tanto metaforicamente para suas coisas pessoais, mas nós vamos ver um tempo determinado em estações. Nós vamos ver um tempo determinado em épocas do ano. Isso desde Gênesis. Se você ler lá Gênesis 3, por que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei em lugar nenhum aqui. Meu Deus. Ok, Gênesis 1, se eu não me engano, verso 14, você vai ver que Deus faz os luminares, né, o sol e a lua. Primeiro ele fez o dia e a noite, sem o sol e a lua, ok? Depois ele faz os luminares, e aí ele vai dizer assim, que as estrelas e que o sol e a lua sejam como sinais para dias, meses e estações. Essa palavra sinais na Bíblia, ela significa, é a palavra ot no hebraico. E ot significa profecias. Ok? Então Deus está dizendo: existe uma profecia específica para cada mês e estação. Então, esse é o tempo determinado de Deus. Ok? Então, olha só como Deus estabelece o ano novo em Êxodo, mas a Bíblia inteira vem seguindo o ano novo. Ó, a Páscoa, Êxodo 12, ano novo. 10 dias depois, Páscoa no Egito. Mês de transição.
Então, Moisés transiciona o povo do Egito para o deserto no mês de transição, no mês de Ano Novo. Esse é o verdadeiro mês de reorganizar a agenda, de reorganizar território, de mudar tudo, ok? Depois, nessa mesma época, você vai ver a abertura do mar, você vai ver as nuvens de direção, você vai ver a coluna de proteção, então coluna de fogo, nuvens de fumaça, que direcionava o povo no deserto. Ok, tudo isso no evento só. Mais para frente, 2 anos na frente, você vai ver a primeira vez que Deus habita entre o povo, depois do Éden, que é a inauguração do tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés esperou que chegasse o segundo ano, e chegasse de novo o mês de Nissan, chegasse de novo Ano Novo, para inaugurar o tabernáculo. Ok? Então, mais uma transição, a primeira vez que Deus habita entre os homens. Ok? E aí depois, lá 40 anos na frente, quando Josué vai atravessar o Jordão e finalmente conquistar a terra prometida, ou seja, mais uma transição. O povo está saindo do deserto e entrando em uma transição agora de terra prometida. E a Bíblia diz, lá em Josué 4,19, que isso aconteceu no mês de Nissan. Depois você vai ver que Ezequias, quando depois que todo o templo foi destruído, os muros estão quebrados, enfim, as coisas acontecem. Perdão, estou falando de Neemias. Neemias precisa reconstruir os muros, você sabe toda a história de Neemias, e aí a Bíblia diz que, lá em Neemias 2, que no mês de Nissan, novamente, no ano novo, então a transição de um tempo destruído para um tempo de reconstrução. Depois, o rei Ezequias, quando ele reabre as portas do templo para reconsertar de novo o templo, segundo Crônicas 29, novamente, Nissan, tempo de transição. E aí você fala, ok, Gui, você me deu só referências do Antigo Testamento, mas quando você olha para o perfeito homem, perfeito Deus, viveu entre nós, um homem judeu chamado Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e beleza. E a profecia de Isaías dizia, e ouviu-se uma voz, e jazia um povo em trevas, e viu-se uma grande luz, ok? Então, Isaías está fazendo uma profecia messiânica. E aí, ele está falando sobre uma transição, sobre um povo em trevas, que viu uma grande luz, estava sendo transicionado para uma luz, ok? O mundo estava em trevas, o mundo estava em pecado, desde Adão. E agora Jesus vem, morre e transiciona o velho Adão, o velho homem, a natureza caída do homem, ele transiciona essa natureza para uma reconexão com o Pai. Ele poderia morrer em qualquer época do ano. Mas Jesus faz essa transição do homem, essa transição da terra, na verdade, porque é toda a natureza que é reconciliada com o Senhor. Essa transição da terra, exatamente no mês de Nissan. Ok? Então, nós vamos ver que existe um tempo determinado para a transição. Se você 1 Samuel 11 ou 2 Samuel 11, um dos dois, eu não vou lembrar agora, eu acho que é 1 Samuel 11. Não, 2 Samuel 11. Davi vai estar no palácio e esse versículo vai começar, esse capítulo vai começar assim: no tempo que os reis saíam para a guerra, na primavera, o tempo em que os reis saíam para a guerra. Ok? Então, Nissan é o tempo que inaugura o tempo de guerra. O que é o tempo de guerra? O tempo de guerra representa o tempo de conquista. O tempo de guerra representa o tempo de aliança. Porque era o tempo em que, literalmente, os reis faziam aliança entre si. Então, representava aumento de território, representava conquista, representava governo, representava adaptação, porque o reino mudava, ou o reino perdia, ou o reino ganhava, mas precisava de uma adaptação. Então, o tempo de transição é literalmente no tempo em que o Senhor diz para Moisés. Ok? Então, como que nós sabemos, como que nós precisamos, como que nós podemos saber o tempo de transição? Nós precisamos olhar para o calendário bíblico. Ok? Isso não é ser judaizante. E aí, isso aqui a gente pode falar numa outra aula, nós podemos falar sobre as festas judaicas, sobre as festas bíblicas, enfim. Mas, por exemplo, os judeus têm várias festas.
Dessas várias festas, 7 festas são bíblicas e comandadas e 3 dessas festas são decretos perpétuos para ser feitos para sempre. Todas essas 7 festas, elas vão apontar diretamente para Cristo. Cristo é a Páscoa. Cristo é o pão sem fermento, o pão sem pecado. Cristo é as nossas primícias. Cristo é o Pentecoste que enviou o Espírito Santo. Cristo é Yom Teruah. Cristo é a festa das trombetas, a festa da anunciação, aquele que nós esperamos, anunciamos a sua volta. Cristo é Yom Kippur, aquele que perdoa pecados e aquele que libera o povo de decretos. Cristo é Sucote, que é a festa dos tabernáculos, a festa da volta de Cristo, a festa que o povo coloca cabanas em cima das suas casas, lembrando que somos peregrinos e estamos esperando o retorno do Messias. Então, Cristo é as 7 festas, ok? Nós não estamos falando sobre festas judaicas, nós estamos falando sobre coisas bíblicas. Quando nós falamos sobre o calendário, nós não estamos falando sobre o calendário judaico, nós estamos falando sobre o calendário bíblico. Então, por exemplo, uma ideia muito clara sobre isso é que o judaísmo, ele vai virar o ano, ter o ano novo, o Rosh Hashanah, em setembro do nosso ano, que é no mês 7 deles, mês de Sivan, mês de Shevat. Agora, biblicamente falando, o nosso ano, na Bíblia, ele vira em Nissan, ok? O que é mais ou menos mês 6 para eles. Então, nós não estamos comemorando, nós olhamos o calendário judaico, porque é o calendário bíblico, mas nós olhamos lá o mês Nissan e nós comemoramos o ano novo no mês Nissan. Os judeus não, ok? Então, nós não estamos sendo judaizantes, nós estamos sendo os bíblicos, ok? Então, como nós sabemos, Gui, quando é o ano novo? Nós pegamos o calendário judaico e olhamos quando é o mês de Nissan. O mês de Nissan é o dia em que o Senhor mandou comemorar o ano novo. O mês de Nissan, dia 10 de Nissan, é o dia da Páscoa. Não é a primeira lua cheia da primavera. 50 dias depois é o dia de Pentecostes. Por que é tão fácil para a gente comemorar festas que não são bíblicas e ignorar festas que o Senhor nos mandou comemorar? Entende? Então, existe um investimento de Satanás em nos fazer investir tempo em coisas pagãs. Esse é o ponto. Ok? O que fazer agora? E acabamos. O que fazer agora? Com toda essa informação, eu não sei se você concorda com isso, se você não concorda com isso. Como eu falei para você, isso não é um termo de salvação. Você está salvo, tá beleza. Aceitou Jesus, está batizado, está conectado numa igreja, sirva o seu Senhor, tá tudo bem. Mas a ideia de eu falar, trazer todo esse ensino para você é para trazer libertação. A palavra sozo é a palavra que usada no original para o que Cristo faz na cruz, ok? E ela significa 3 coisas: salvação, libertação e cura. Então, existem 3 níveis de acesso da cruz. O nível de salvação, e você pode parar por aí se você quiser ser salvo. Existe o nível de cura, e você pode ser salvo e ser curado, e você pode parar por aí. Mas existe um nível de libertação, que é o nível onde literalmente você é salvo, ok? Você é curado, ok? Mas agora você começa a viver um outro nível de mentalidade. Você é liberto das mentalidades pagãs que nós vivemos, ok? Então, a ideia disso aqui é trazer conhecimento para você. E agora você vai submeter isso ao Espírito Santo. E você vai saber se isso é aplicável na sua vida ou não. Meu conselho para você: não seja religioso, não seja chato, ok? Eu não sou um religioso chato. Então, por exemplo, vou dar um testemunho muito rápido, que eu tô morrendo de sono, já são 4:30 da manhã para mim. Quando eu comecei com o calendário bíblico, eu não tinha ninguém comigo. Comecei sozinho, minha igreja não era comigo, minha família também não era comigo, todo mundo comemorava Natal, enfim. E aí, depois de 2 anos comemorando, e eu não comemoro nenhuma das festas, nem Páscoa, nem nada, eu quero contar sobre a Páscoa, esse testemunho. A minha família, mesmo comemorando tudo, eu nunca deixei, eu não comemoro, não gosto, sempre deixei clara a minha opinião, desde que eu tive acesso ao conhecimento. Mas eu nunca deixei de participar de um almoço de família.
nunca deixei de participar da comunhão em família. Nunca deixei de brincar com os meus familiares, de conversar na época de Natal, na época de Ano Novo, enfim. A minha cabeça não transiciona. O meu espírito não transiciona. Eu não estou mais ansioso com o Ano Novo. Entende? Mas eu não preciso ser religioso e falar e me isolar no quarto no dia de Ano Novo. Entende? Porque a minha família comemora e talvez isso vai ferir mais do que edificar a minha família. Então eu não preciso ser religioso. E aí, beleza. Eu nunca faltei nenhuma reunião, nenhuma almoço, a não ser que eu tinha algum compromisso, mas nunca faltei assim por motivos de não quero comemorar. Na Páscoa passada, minhas irmãs receberam ovo de Páscoa. E aí, na hora que eu fui olhar o ovo de Páscoa, a embalagem estava toda quebrada, assim, o ovo estava todo quebrado. E aí, minha prima chegou em mim e falou assim: Gui, eu dei um ovo de Páscoa para as crianças, e eu sei que você não gosta da Páscoa. Mas eu dei um ovo de Páscoa para ela e eu quebrei o ovo de Páscoa, tá tudo bem? É claro que continuava sendo ovo de Páscoa. E é claro que estava tudo bem. Mas isso para mim me representou para mim o respeito. Porque se eu tivesse sido religioso com a minha família, ao invés de eu receber um ovo de Páscoa quebrado, eu iria receber a repulsa. Eu iria receber o não chama ele porque ele é chato. Mas como eu sempre estive perto, mesmo não gostando, mas eu sempre estive perto, o que eu recebi foi respeito. O respeito da forma como eles sabiam respeitar, quebrando o ovo de Páscoa. Entende? Na nossa cabeça não é muita coisa. Mas, para mim, eu me senti respeitado. Eu falei, nossa, ela procurou um jeito de me fazer melhor. Entende? Então, você não precisa ser chata. Agora, o que eu te aconselho? Na medida do possível, se você mora com seus pais, é uma coisa. Mas se você já é dona da sua casa, se você já é dona da sua família, se você já é dono, né, já é sacerdote, eu te aconselho, não faça uma árvore de Natal. Você já entendeu o teor da árvore de Natal. Você sabe o que isso significa. Mas faça um jantar para sua família. Faça uma oração com a sua família. Sabe? Tem um tempo de comunhão. Tem um tempo de oração. Tá tudo bem. Entende? Mas não faça do Natal um dia obrigatório de comprar roupa, um dia obrigatório de dar presente, um dia de fazer isso. Não crie rituais em cima dessa data. Porque isso aqui é um altar. Entende? Então, você pode fazer isso de uma forma conscientemente, espiritualmente falando, consciente de que não é ano novo. Ok? E se a sua família ainda não entende isso e ela quer ir para a praia, vai para a praia com ela. Sabe? Não abre mão da sua família por causa de uma visão espiritual. Pelo contrário, vá para a praia e ore por eles, interceda por eles. Você e o Senhor, fala, Senhor, eu tiro a minha família dessa atmosfera, eu tiro a minha família dessa influência, eles não sabem, perdoa eles porque eles são ignorantes. E eu repreendo a atuação de Cronos, eu repreendo seja um intercessor na sua família, esteja entre eles. Eu lembro de Arão, número 16, para encerrar. Deus está liberando uma praga no povo, porque o povo tinha pecado. E o povo, por causa de Coré, o povo foi pro lado de Coré e ficaram nervosos porque Coré morreu. E agora Deus está liberando uma praga e Deus fala assim: eu vou matar todos. Deus fala para Moisés: se afasta, porque senão você vai morrer também. Se afasta, porque eu vou matar todo mundo. E Moisés fala para Arão: pega o seu incensário e vai para o meio do povo. E a Bíblia diz que Arão ficou entre Deus e o povo. E por causa de Arão, a praga que Deus tinha liberado cessou. E só 14 mil morreram. Então, existe um limite do que nós não podemos fazer. Existe um limite. Por que você vai construir uma árvore de Natal na sua casa se você pode não fazer isso? Por que você vai ter Papai Noel? Faz sentido nenhum você ter Papai Noel. Não precisa nem falar do Papai Noel, né? Mas por que você vai ter essas coisas? Mas, ao mesmo tempo, você não precisa se retirar do meio do seu povo. Porque é exatamente por causa de você estar no meio do seu povo, mas com uma mentalidade de adoração ao Senhor
e com a mentalidade que eles estão fazendo está errado, com a mentalidade de intercessão, que a praga vai cessar, que coisas podem mudar na sua família por causa de uma posição de intercessão, sem eles nem saberem. Então não seja um religioso chato que vai se afastar das coisas. Não faça isso, pelo amor de Deus. E se você fizer, não coloque isso no meu nome, porque não é o que eu estou mandando você fazer, sabe? Mas realmente, leve para o Senhor, entenda, Senhor, qual é o que eu preciso tirar, o que eu posso continuar fazendo, sabe? Mas a principal coisa, no seu espírito, você sabe que não é transição. No seu espírito, a mesma coisa com a igreja. Se a sua igreja comemora, se a sua igreja tem árvore de Natal no púlpito. Ai, que dor. Mas muitos deles não têm conhecimento sobre isso. E talvez o conhecimento fora de tempo vai gerar dor, vai mais matar do que sarar. Então, ore por eles. Entenda, não tenha uma visão de minha igreja é paganos. Não, 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 não. Ore por eles, interceda por eles, porque até aqui você também fez errado também. Entende? E no tempo certo o Senhor vai te dar espaço para falar ou vai mostrar para eles por alguma outra forma. Entende? Então, enfim, esteja em uma posição sempre com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai te falar o que fazer. Se você pegar um estudo e fazer do estudo a sua verdade, você vai virar religioso. Mas se você pegar um estudo e andar com o Espírito Santo, ele vai te ensinar aonde aplicar, o que fazer, o que não fazer, e você vai se tornar leve, entende? Então, enfim, esse é o estudo sobre as festividades de dezembro. Foi maior do que nós planejamos, estamos em 2h11, minha cabeça está doendo, e são 4h11 da manhã aqui, para mim, eu preciso dormir, que amanhã é a formatura da minha escola. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te amamos, Senhor. Nós queremos pedir perdão em nome de Jesus por todos os anos em que nós comemoramos o Natal. Nós pedimos perdão por todos os anos em que nós comemoramos o Ano Novo, Senhor. Nós pedimos perdão por todas as transições fora de época, por todas as transições fora do direcionamento do Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós transicionamos simplesmente porque era virada de ano e não porque tivemos uma palavra de Deus para transicionar. Perdão, Senhor, porque tentamos controlar o Senhor através dessas festas, achando que o Senhor vai fazer algo que queremos por causa que nós estamos virando o ano. Quão ritualístico nós somos, Senhor. Pedimos perdão por isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor limpa as nossas vestes e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E nós compramos agora, Senhor, assim como João nos orientou, nós compramos vestes brancas, nós compramos colírio, nós compramos fogo refinado, e nós pedimos limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora Satanás, nós repreendemos o espírito de Saturno, nós repreendemos a atmosfera dos pinheiros. Senhor, eu oro agora pelos meus amigos, em nome de Jesus, e eu oro, Senhor, pedindo para que realmente os seus anjos agora estejam aonde eles estão. Que os seus anjos sejam enviados agora até onde eles estão, Senhor. Que todo recurso investido no Natal, no Ano Novo, que todo o dinheiro, todo o sangue branco, Senhor, que todo o altar que foi levantado seja destruído em nome do Senhor Jesus. Nós retiramos agora as colheitas, Senhor, dos teus filhos. Se por causa dessas festividades, Senhor, Satanás se achou no direito de roubar a colheita dos seus filhos, nós liberamos, Senhor, agora, em nome de Jesus, uma palavra profética de uma aceleração de colheita em nome de Jesus. Nós damos uma ordem aos inimigos que roubaram as colheitas agora, que devolvam tudo o que foi plantado e foi roubado em nome de Jesus, que seja devolvido. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós entramos na agenda do céu. Nós entramos na agenda do céu. Senhor, nós dizemos que não transicionamos em dezembro. Nós transicionamos em Cristo. Nós transicionamos, Senhor, na tribo de Nissan, o tempo de Nissan, a tribo de Judá.
o leão da tribo de Judá. O nosso ano começa em Cristo, o nosso ano não começa em Cronos. O nosso ano não começa com medo do tempo, o nosso ano não começa com ansiedade. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito de medo, nós repreendemos agora o espírito de ansiedade, nós repreendemos agora o devorador em nome do Senhor Jesus. Tudo que está devorando as finanças, tudo que está devorando os recursos, tudo que está devorando as emoções, nós damos uma ordem agora a esses inimigos, soltem agora em nome de Jesus. Nós lançamos a luz agora onde estava escuro. Nós lançamos a luz agora onde Satanás tinha direitos. E nós pedimos perdão ao céu, nós pedimos perdão ao Senhor, mas nós rompemos também agora em nome de Jesus os contratos com o inferno. Os contratos que deram direitos a Satanás e aos seus demônios de roubarem, de esterilizarem a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus o tempo de produtividade. Eu declaro em nome de Jesus toda a esterilidade de Cronos, toda a esterilidade do tempo, que seja remido agora em nome de Jesus. Eu declaro Efésios 5, remindo o tempo, porque são dias maus. Senhor, ensina-nos a remir o tempo. Ensina-nos, Senhor, a remir o tempo em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos e os meus amigos, Senhor. E eu oro para que haja realmente anjos enviados na casa deles agora, Senhor. E que realmente o Senhor faça uma limpa na casa, uma limpa nos corações, nas emoções, nos sentimentos e tudo, Senhor, que estava preso debaixo dessa atmosfera de final de ano. Seja solto agora em nome de Jesus. Toda a obrigação de transicionar, todo o medo de transicionar, o medo de acabar, o medo de começar algo, Senhor, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós alinhamos a nossa vida, Senhor, com o que o Senhor determinou antes. Nós tiramos, Senhor, os nossos bens, nós tiramos os nossos filhos, nossas crianças, nossos objetos, nossos cônjuges, nós tiramos por agora, em nome de Jesus, tudo que leva o nosso nome, tudo que leva o nosso sangue, tudo, Senhor, o que leva qualquer tipo de identidade nossa, nós tiramos todas essas coisas debaixo dessa atmosfera de Cronos e cobrimos, pedimos, Senhor, assim como o Senhor fez com o povo no Egito, passe o teu sangue sobre nós, Senhor. Nós repreendemos o espírito da morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito da morte agora. Nós pedimos, Senhor, passe o teu sangue sobre a nossa casa. Nós nos identificamos agora como filhos, co-herdeiros com o reino dos céus. Em nome de Jesus. Nós identificamos os umbrais das nossas portas e dizemos, Senhor, que passaremos por essa estação de transição demoníaca, Senhor, intactos. Intactos, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que tudo o que era para transicionar no reino das trevas da nossa vida, tudo que estava sendo influenciado por Satanás, toda a mentalidade que estava sendo influenciada por Satanás, toda a transição que ia terminar em morte. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, abra os nossos olhos para tudo que não é para transicionar, Senhor. Abra os nossos olhos em nome de Jesus. Nós nos submetemos à sua palavra, nós nos submetemos à sua verdade em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, suscita em nós. Nós revogamos agora em nome de Jesus. Nós revogamos a profecia que Zacarias liberou. O Senhor liberou uma profecia que os filhos de Sião se levantaria contra os filhos da Grécia, e nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui para nos levantar contra o ensinamento da Grécia. Eis-nos aqui, Senhor, para nos levantar contra o que o mundo tem ensinado, contra o que a igreja tem ensinado, o que a igreja contaminada tem ensinado, Senhor. Nós nos levantamos com o ensino puro, nós nos levantamos com o evangelho da sã doutrina, com o evangelho puro das nossas origens originais, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, nós te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos, porque chegou o tempo de vida. Chegou o tempo de vida. Se o seu povo perece por falta de conhecimento, agora o seu povo vive por chegar o conhecimento, Senhor. Nós te amamos por isso, obrigado pelo seu amor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estarem até aqui. Eu vou terminar a gravação e lançar esse vídeo no YouTube. Assim que estiver pronto,
eu mando o link lá no grupo, ok? Uma coisa, dá um feedback lá no grupo sobre tudo que você ouviu. Se você quiser conversar comigo no privado, também estou à disposição. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe. Mas eu quero pedir realmente para você dar um feedback no grupo para incentivar as outras pessoas a assistirem isso aqui, ok? Deus abençoe, gente. Fica com Deus.